Fala rapaziada, olha o que o Thiago Leifert falou do Palmeiras, peguei alguns trechinhos da live dele e tô trazendo pra vocês. Ele falou a respeito do Danilo, esse envolvimento que teve com o Palmeiras, falou a respeito também do Mike, do Zé Rafael, que saíram do Palmeiras no momento certo, rapaziada, que foram para o Santos, e o Santos estão fazendo, estão despachando o Zé Rafael e o Mike. Falou também a respeito desse jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro e da falha do Carlos Miguel. Fica comigo até o final desse vídeo, rapaziada, vamos debater durante o vídeo, no final vou deixar minha opinião e na descrição do vídeo, deixando que é no canal do Thiago Leifert, que tá aqui na descrição pra quem quiser conferir depois que o vídeo acabar. Agora sim, sem enrolação, bora conferir isso aí. Duas coisas rapidinhas. Primeiro, adorei o que o Danilo fez no Botafogo. A gente vem falando aqui nesta live sobre vender jogadores pra Rússia e pra países árabes, né? Principalmente os mais jovens. A gente já tem uma geração todinha estragada, de 20, 22 anos, 23 anos, que foi jogar no futebol árabe e esses caras nunca mais vão voltar. A Europa não vai olhar pra eles. E já era, entendeu? Os caras que abriram mão por causa de um cheque foram lá. E o Danilo, que deu muito... O Danilo só tá no Brasil porque ele deu um azar desgraçado. Ele foi lá jogar na Inglaterra, se machucou e caiu no rolo entre John Textor e Marinakis e acabou voltando pro Botafogo. Mas ele deu azar. Cara, ele não quer passar por isso de novo. Aí já estavam pensando em vender ele pra Rússia. A Rússia não é Europa, a Rússia está em guerra, a Rússia não joga campeonatos europeus, está boicotada lá pela UEFA e queriam vender ele. Então ele joga no Campeonato Brasileiro para não ser vendido pro Palmeiras, certo? Porque ele estourou o número de jogos, mas ele escreve depois no Instagram dele, não sei se vocês viram. Ele falou, ó, tudo bem, fiz a vontade do clube, não vou ser vendido aqui no mercado nacional, mas ó só, eu também não quero ir pra Rússia, beleza? Então que seja bom pra todo mundo. Adorei. Eu também não acho que o Danilo tem que ser vendido pra Rússia. Para de vender jogador pra Rússia! Olha o que aconteceu com o Tricolor. Dinheiro, né? Assim, eu também quero dinheiro. Não, eu também, todo mundo, vocês não querem dinheiro? Eu sei. Silvio Santos, meu patrão, já diria, quem quer dinheiro? E todo mundo falava, eu! E vinha aviãozinho. Mas pra Rússia, você estraga a carreira do cara, velho. É o Danilo. Não, e a transação não deve acontecer justamente pela vontade do atleta. Eu só acho que, ao jogar a M no ventilador, ele também tá lavando a roupa suja fora de casa, né? Uhum. Então, pra todo mundo ver. Então, ele tá criando também um constrangimento. Sim, mas ele precisava deixar claro pra torcida do Palmeiras que ele também não era que ele não queria voltar. Mas precisava. Precisava ser É isso, para na Rússia. ele quer ficar bem com a torcida do Palmeiras pra, de repente, no ano que vem, ir pro Palmeiras. Eu penso assim, rapaz, já que ele não veio para o Palmeiras, ele fez bem em negar a saída dele, né? Não que ele falou que não vai, mas ele pediu para o Botafogo não transferir ele para o Zenit, né? Pelo menos esperamos que o Botafogo, já que não quis vender para o Palmeiras, né, seu Botafogo, pelo menos escuta o seu atleta e não faça a besteira de transferir ele contra a vontade dele para o futebol da Rússia, né? Sim, ele quer ficar bem com todo mundo. Mas eu achei legal. Não tem mesmo que ser vendido pra Rússia, não tem que querer jogar na Rússia. Ele tem que ter, os jogadores brasileiros têm que ter ambição de jogar nos melhores lugares. E... Quanto a isso, eu tô contigo. Vídeo que aconteceu com o Gerson, certo? E a alegria que ele tava quando ele foi anunciado. Não, e a alegria, lembra? A gente mostrou aqui a alegria dele no dia do anúncio, quando ele sai daquele papel. Também fez contratações de alto risco. Agora, rapaziada, eles vão pontuar o Santos, que contratou o Zé Rafael e o Mike. Olha o que eles vão falar a respeito da situação, hein? O Palmeiras fez bem, rapaziada, infelizmente, se encerrar o ciclo tanto do Zé quanto do próprio Mike, não tinha mais condições e foram para o Santos, e olha o que aconteceu. Risco-recompensa, né, de alto risco, sobretudo, jogadores que já não estavam entregando nos seus respectivos clubes, e o Santos estava até, inclusive, de última notícia, não sei nem que pé anda, buscando rescindir com Zé Rafael e Mike. Não, já tinha conseguido, já conseguiu. Então, dois jogadores que chegaram com altos salários, luvas. E tem um motivo para o Palmeiras estar dispensando, rapaziada. Né? Os jogadores já não estão mais no nível. E o Santos gastando... O Santos tem uma folha caríssima, né? E não é só o Neymar. Óbvio que o Neymar é boa parte da folha, mas o Santos tem uma folha muito cara para estar passando o perrengue que tá. E é por também escolhas erradas no mercado de transferências. Aí pense só, rapaziada. Um time tá endividado, né? Que no Santos. Não ganha nada faz muito tempo. Tem jogadores com altos salários. E pra piorar, são jogadores que infelizmente já não estão rendendo mais nada. E detalhe, o time tá brigando pra não cair pra segunda divisão. Então assim, não tem condição de você manter atletas desse nível no seu elenco. E nada contra o Mike e o Zé Rafael, pelo contrário, são grandes atletas da história com a camisa do Palmeiras, mas infelizmente o Palmeiras encerrou os ciclos deles no momento certo. Tem um monte de jogador, o Adonis Frias, que tá no banco agora, já não sai do banco. Jogou o jogo passado, ele entrou. Mas contratou um monte de gente, cara, o Santos. E não consegue absorver, o time titular não consegue absorver, porque não passa ali no crivo ali da portinha ali, ó. Vê se você cabe nessa porta. Ih, não passa? Então não, fica pra depois. Porque tem muita gente ruim de bola. Hoje, ruim de bola. Bichão, o Galo fez o jogo direitinho, tava fechadinho, bonitinho, contra-ataque gostoso do Galo armadinho ali, tanto que o Palmeiras tinha medo, apesar de ter 70% de posse de bola, o Palmeiras jogou com cuidado, tentando construir com cuidado, porque tava com medo de tomar um contra-ataque, que o Galo tem uns caras rápido ali, Cassierra, Preciados, correria e tal, o Vitor Hugo tava jogando bem. Então, o jogo tava um jogo bem jogado, até dos que eu vi, assim, eu entendi a partida, né, dava pra assistir, uma partida de futebol. Só que, cara, e o Galo não tem nada a ver com problema nenhum do Carlos Miguel, então o Galo fez o dele, vitória muito importante do Galo.
Mas é impossível analisar o Palmeiras sem falar da falha do Carlos Miguel. Desculpa. A falha do Carlos Miguel, ela destrambelhou o jogo inteiro. A falha dele que foi muito grave. Muito. Ele perdeu a bola. Ele cai desorientado. Não foi só o tentou segurar e largou. Não, ele perdeu o tempo precioso de reação que ele teria ao não saber onde a bola estava. Então, mesmo falhando, ele poderia chegar no abafa, poderia ter desviado. Só que, como ele ainda fica perdido, oi, cadê a bola? Pois é. Tela azul, tela verde, eu acho que ele apertou o botão antes. Eu acho que Tá pensando, rapaziada, se não fosse a falha do Carlos Miguel, eu imagino que o Palmeiras ia ganhar do Atlético Mineiro, porque o time tava jogando o Atlético Mineiro nas cordas. Então eu tava quase ali, tava passando gol, rapaziada, tava passando gol, mas infelizmente o Carlos Miguel aconteceu uma falha. Ele é ser humano, rapaz, todos estão sujeitos a errar. Vamos detonar o goleiro por causa dessa falha dele aí. Só vamos esperar que essa falha dele não mexa muito isso aqui, ó, com o psicológico dele. Que aí nos próximos jogos aí o cara entra com medo, sabe? Então a torcida tem que ter calma com o Carlos Miguel pra não prejudicar ele nos próximos jogos, ele tá com pressão. Esse é o meu maior medo, né? ele já foi pra bola, já querendo ligar o contra-ataque. Eu acho que ele já foi olhando pra onde tava o time e esqueceu da bola. E aí ele... Tanto que ele não sabe onde ela caiu, ele não tava olhando pra bola, ele tava olhando pra outra coisa. E essa falha tão grave, aí, pô, o jogo já tava sensível, apesar de 70% de posse de bola, e aí destrambelha tudo. Então não dá pra analisar o Palmeiras, o comportamento dos jogadores, nada, porque essa falha, ela é determinante, essa falha, ela foi catastrófica pro jogo do Palmeiras. O Galo não tem nada com isso. Então acho que, pô, fica difícil falar qualquer coisa com uma falha desse tamanho do goleiro. Não tem o que fazer. E no segundo gol ele não foi bem também, não. O Felipe Anderson, era tanto atacante que o Felipe Anderson estava acompanhando, acho que era o Cassierra, né? O Felipe Anderson estava acompanhando. Acho que era o Alan Minda. Pode ser. Que o Alan Minda que ganha dele na corrida. E aí, pô, o que o Felipe Anderson tá fazendo lá? Ele sai desesperado, e vê que o Anderson não é um zagueiro, ele vai, aí fica uma confusão e o ficou vendido. Igor Gomes foi bem pra caramba, né, na batida. Mas não tem o que fazer. Eu ia falar assim que numa noite melhor também do John Arias, o Palmeiras teria saído com um resultado melhor. O Arias estava com o pé bem descalibrado ontem, perdeu chances importantes. No outro jogo ele não tava muito 100% também, não. Então acho que foi determinante também, além das falhas. Como pode, né, rapaziada? O Arias joga tão bem na seleção, acho que é da Colômbia, né? E quando vai jogar no time do Palmeiras, não rende o mesmo futebol. A gente sabe que envolve muito questão tática, quando o Abel coloca ele, a posição que ele vai jogar, a posição que ele joga mais na Colômbia. Questão de entrosamento de time também se envolve um pouco. Mas é uma pena que não consegue jogar o mesmo futebol que joga na seleção dele, jogar no Palmeiras, né? Do Carlos Miguel, ofensivamente, o Palmeiras não estava super calibrado ontem para poder ter feito, porque o Palmeiras é um time nesse campeonato, já destacado aqui, que fazia gol sem às vezes ter uma super chance de gol, fazia gol com meia chance de criar uma boa oportunidade ou de os atacantes acertarem alguma coisa. Mas agora, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam das falas do Thiago Leifert a respeito do Palmeiras, que não falei. Peguei uns trechinhos da live dele, os melhores momentos que ele fala a respeito do Palmeiras. Vamos começar por partes, rapaziada, fazer um resumo aqui bem rápido. Na situação do Danilo, rapaziada, ele fez bem, já que não vai vir para jogar no Palmeiras, não vai para o Zenit. Né? Espero que o Botafogo, esperamos que o Botafogo respeite a decisão do atleta, não ter que jogar num futebol igual lá da Rússia, que é guerra, futebol frio, você vai ser esquecido lá. Bem que o Thiago Leifert falou, rapaziada, tem que respeitar a decisão do atleta. Agora imagina, o atleta que não quer jogar em outro clube, o Botafogo vai forçar a sua saída? A gente sabe que tem contrato, envolve muita coisa, mas o atleta não quer ir, cara. Da mesma forma que vocês não quiseram deixar ele vir jogar no Palmeiras, que era a vontade dele, respeita a vontade dele não querer ir também para o futebol da Rússia, que é o Zenit, né? Foi na questão do Zé Rafael, rapaziada, do Mike, o Palmeiras, assim, tomou uma decisão correta. Infelizmente, acabou encerrando o ciclo deles no momento certo, porque o Mike e o Zé Rafael já não estavam mais rendendo nada, né, o Palmeiras, né, porque o Zé veio de lesões, o Mike também, né, lesões no joelho, enfim, e já não estavam rendendo nada. E é triste ver os dois no Santos ali, time ruim também, endividado, mas também não estão performando bem, né, rapaziada, e o Santos, né, aconteceu o que aconteceu, acabar quebrando contato com os atletas. E na situação do Carlos Miguel, né, rapaziada, que o meu medo é o Carlos Miguel para os próximos jogos ter o seu psicológico abalado por causa dessa falha. Esperamos que não, o Carlos Miguel já é um cara experiente, já tem uma certa idade, né, então um grande goleiro, isso não creio que não vai abalar ele, até porque ele já deve ter passado por muitas falhas nessa carreira dele como goleiro. Então foi apenas um jogo e tal, dar apoio para o Carlos Miguel, que o momento agora é decisão, né, rapaziada, final de Campeonato Brasileiro. Os campeonatos estão afunilando, Copa do Brasil, Libertadores, então a gente tem que estar junto com todos os jogadores, né? Sempre tá apoiando ele, até porque é ser humano, todos nós estamos sujeitos a errar. E você, rapaziada, assistiu o vídeo até aqui? Pô, vou agradecer muito, então já deixa seu like, hype esse vídeo, compartilha com seus amigos para alcançar mais palmeirenses aqui no YouTube. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo.